pessoal do Mulheres, estamos aqui, tempo de primavera e tempo para falar de ex. Como será que é o teu relacionamento com ex? Você deixa o ex no esquecimento, ou não consegue esquecer de jeito nenhum, ou não pode esquecer? E vocês, meninas, o que vocês pensam sobre ex? Olha, ex pra mim é sempre ex, mas é muito presente de várias formas. Acho que pelos aprendizados que a gente tem, das boas experiências, se é o que a gente quer lembrar, dos bons momentos e como trazer isso pra nossa vida atual. Eu particularmente tenho boas relações com os meus ex. É óbvio, a gente não é melhor amigo, não é uma coisa que ele vai em casa toda semana, mas eu acho que fazer um exercício de lembrar das coisas boas e trazer os aprendizados para aplicar na nossa vida, para tentar melhorar e trazer isso para o relacionamento atual é super bem-vindo. Então os meus ex são bem presentes dessa forma na minha vida. Você tem um relacionamento baseado em amizade, em companheirismo, com respeito, independente, acho que da razão com que se termina, você consegue manter isso para depois do relacionamento e até se tornarem amigos em algumas situações. Eu acredito que é muito importante nas questões que você fica em dúvida, meu Deus, o que é isso, para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo. É bom você ter alguém que conhece a sua essência, e as pessoas que realmente conhecem a sua essência são aquelas que passaram um bom tempo com você. Eu vou dizer para você que o meu saldo é muito positivo. O meu relacionamento com os meus ex é muito, muito bom. Um dos meus ex é o meu melhor amigo. E é muito bom quando a gente tem uma relação boa com este ex e com a gente em relação a esse término. Porque quando o término termina bem, o ex fica mais leve, não tem peso. Eu acho interessante que às vezes o relacionamento termina, mas o amor não necessariamente precisa terminar. Quando eu falo de amor, não é só nesse amor que você está pensando, não, esse amor óbvio. É o amor subjetivo, da gente conseguir colocar este ex num lugar que não o invada e também não seja invasivo para nós e para as nossas relações. Você é uma pessoa bem resolvida com seus ex, como por exemplo eu sou, e acredito que aqui nós somos. Ok, eu entendo uma ex-namorada do meu namorado ligar para contar alguma coisa, fui promovida, nossa, olha que legal, minha mãe fez um exame e tá tudo bem, porque fez parte daquele contexto, né? O limite para mim é quando você não procura assunto para falar com a pessoa. Quando você tem um assunto pontual que precisa ser falado com aquela pessoa, ok. Existe ex-assombração, aquele ex que aparece e a gente não sabe o que ele vai fazer, fica morrendo de medo. Ou então, a gente também fica receoso se vai encontrar esse ex numa determinada festa, naquela reunião. O que vocês pensam sobre o ex-assombração? Eu acho que o ex-assombração, ele se torna um incômodo ou um medo quando você não está com isso resolvido dentro de você. Boa. Se você não terminou a relação dentro de você, você vai ter medo sempre de encontrar esse ex, porque na verdade o ex não é ex. Eu acredito que a busca é de sempre tentar resolver, deixar bem resolvido esse sentimento, para ele não ser uma ameaça ou um sentimento de que aquele amor pode voltar toda hora ou de que você tem dúvida do que você quer em relação atual. Agora, aquele assombração que te assombra, que é onde você vai, você dá tá ele ali, na sua rede social ele tá olhando, aí ele te manda um lá dizendo, olha, você foi em tal lugar, fez não sei o quê, essa assombração não é legal, mas aí o ex-assombração vai se tratar, vai exorcizar e você toca, bota um limitinho nele. Eu acho que um ex-presente pode ser complicado, pode ser um perigo à vista, sim. E aí você falando nisso, eu vou lá atrás, num namoro de adolescência com uma pessoa muito mais velha que eu, que quando você acredita no amor e você diz pra ela, olha, acabou, ela tenta te matar. Você não vai ser minha, você não vai ser de ninguém. Essa dor que eu trago hoje, que me emociona, por olhar para um ser humano e ver que ele é capaz de chegar nesse ponto porque ele não tem. Porque na minha concepção, se eu amo você, eu quero você feliz. O amor, ele é um trem que liberta. Eu aprendi isso desde pequena. Né? Você não pode forçar ninguém a ficar com você. Tudo bem que a gente não saia pra jantar. Vamos beber uma taça de champanhe, pelo menos? Comemorando. Comemorando o quê? O que você acha que na vida da gente merece qualquer tipo de comemoração? O meu escritório, que ficou pronto hoje. Eu lá quero saber do seu escritório. Me deixa em paz, eu quero dormir.
Me procurando? Eu vou te pedir pela última vez pra você não procurar mais a Raquel. Deixa ele em paz! Desaparece desse bairro! Tô morrendo de medo. Cai fora, garoto! Vocês percebem isso? Que quando termina a relação, tem-se uma fase muito difícil de qual é a minha identidade social, como eu vou viver sem, e tem-se um apego. Tem gente que fica ligando ainda pro ex, conversando com o ex, aí começa a namorar de novo ainda, aquele ex fica ali meio por perto. Como que a gente sabe até que ponto isso é bom, até que ponto isso não é bom? Eu acho que vai muito da forma que o relacionamento se levou e terminou. Então, se teve aquela relação de dependência, da pessoa se anular pelo parceiro, de abrir mão de coisas que ela gostava, de hábitos que ela tinha, aí quando acaba, o que sobra? Eu acho que é meio como um falecimento. Você precisa passar por esse luto, né? Sentir essa perda, essa ausência e dentro desse buraco você se encontrar. Que eu acho que é um reencontro consigo mesmo. Não tem como a gente terminar uma relação e não ter que colher ali, né, catar os nossos caquinhos para que a gente se reestabeleça. Quem sou eu? É muito mais cômodo a gente ficar naquela situação que a gente já conhece, os problemas que a gente já enfrenta e lutar pela pessoa sem saber se aquilo ainda é amor ou se é comodismo. Então, eu acho que tem muito essa questão da gente não querer mudar tanto as coisas, ter um pouco, não é preguiça, mas acredito que seja medo. A gente tem que ficar muito atento, senão a gente fica assim, mantendo o ex muito perto e isso começa a atrapalhar aquele com o qual a gente pode se relacionar ou estamos nos relacionando. Depois a gente se encara algumas coisas que a gente não esperava, mas aquele término que vem antes do fim oficial, ele já começa a acontecer quando você vai descobrindo facetas que você não vivenciou nesse período que foi bom. É fácil entender alguém que ama e que acredita querer ir atrás e não desistir. É nobre esse sentimento, mas é bem difícil de lidar. Eu acho que a gente tem que tentar ser o mais claro possível e pôr os limites e tentar deixar bem claro qual que é o sentimento, né? O que você acha sobre essa história de alguns ex se tornarem idealizados? Então, vira um ex-modelo, né? Ex-modelo que é comparado o tempo inteiro com o atual, com quem tente chegar na tua vida. Acho que vai muito isso das experiências boas que a gente sempre lembra que teve com o ex, né? Então, a gente quer que isso perpetue ou a gente fica tentando comparar. E eu acho que muitas vezes a gente esquece também das coisas ruins, das características que não são tão bacanas, que todo mundo tem, que a gente tem, que o relacionamento tem, que a pessoa tem, e fica tentando comparar com o atual. Se a pessoa acha que aquele ex era perfeito, então talvez ela não tenha conhecido de verdade ele, porque ninguém é perfeito. Mas eu acho super perigoso. Normalmente o ex idealizado é uma ideia minha, né? Eu imagino que seja assim. É um ex que a gente ou terminou ainda gostando, ou idealizou tanto que esperava mais e aquilo não aconteceu, mas aquele ser idealizado ainda continua existindo na cabeça e a gente acaba trazendo isso para os outros relacionamentos. O idealizar é pedir para tomar na cara, né? Que aí você idealiza, você acha que a pessoa vai ser como você, que vai encarar numa boa. No máximo aquela que você sofre, você corre atrás, blá, blá, blá. Mas quando você idealiza, eu acho que a decepção que você tem é muito pior do que aquela que levou para o término. Bom, gente, para lidar com o ex, para se relacionar bem com os ex-namorados, os ex-maridos que a gente tem na nossa vida, que tenhamos maturidade, que a gente possa primeiro consultar aqui dentro, buscar para si mesmo o que está acontecendo aí, como está esse turbilhão. Parece puritano demais falar isso, mas é uma coisa que eu particularmente busco, assim, não alimentar esses sentimentos ruins, tentar entender, tentar perdoar e seguir a vida. Vai se tratar. Fazer terapia é bom pra gente se entender e entender o outro e até a relação que a gente cria com esse outro. Quando você realmente tiver paz, quando você realmente perceber que aquela história está bem resolvida, é página virada e não esquecida, porque a gente só vai esquecer se a gente tiver algum problema de saúde. Caso contrário, a gente tem que saber lidar com as nossas memórias, com as nossas histórias. Esses são os nossos legados e isso é você, as experiências que você vive. Então, vamos conviver com tudo que tiver feito parte aí da nossa história de vida? Vamos? Dá para conviver bem, sim. É isso aí. Até mais.
Gente, vamos mandar um beijo pra Pamela Magalhães, lembrar do site pamelaMagalhães.com.br, Facebook Pamela Magalhães psicóloga, mas mandar um beijo pra Manuela, pra Érica e pra Juliana. Beijinho, viu, meninas? E olha, vou te falar, o melhor é a gente buscar ser feliz, cada vez ter mais